Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de fechamento semanal aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Vamos mapear o que a gente pode esperar do Bitcoin e Ethereum essa semana, que está só começando, né? Onde a gente vai buscar aqui mapear como o cenário macroeconômico pode impactar nas criptomoedas depois desse fechamento semanal que está para acontecer, por enquanto com uma queda de 4% em 33 do Bitcoin, com o rompimento da mínima das últimas 3 semanas. Cenário bastante desafiador para o BTC. Então já vamos entender o que a gente pode esperar. Obviamente, antes de a gente continuar, não esquece de sentar o dedo naquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Considere também ativar o sininho para que o YouTube lembre você, te notifique quando eu publicar um novo vídeo, tá bom? Então olha só, pessoal. Seguinte, antes de a gente entrar no cenário técnico, vamos passar no cenário macroeconômico, porque nós temos aí a divulgação essa semana de dados extremamente importantes, tá? Dados importantes referente à inflação da economia americana. Segunda-feira, nenhum dado, nenhum indicador importante. Terça-feira, também não. Daí, a situação começa a ficar mais relevante em relação aos indicadores macros na quarta-feira. Quarta-feira, dia 11 de setembro, turma, 9h30 da manhã. Se preparem. Preparem para a volatilidade. Inflação dos Estados Unidos, IPC. Vai acontecer a divulgação e essa é a última leitura da inflação antes da decisão de juros, que vai acontecer no dia 18 de setembro. Então, esse é o indicador-chave. Nós vamos ter aqui, a partir da leitura dessa métrica, se a gente espera um corte de 0,5 ou um corte de 0,25 base points. Então, fique ligado nisso. Daí, na quinta-feira, como sempre, né, pedidos iniciais e contínuos, mas também nós vamos ter o núcleo de preços na verdade é o IPP, né, que é a inflação ao produtor, só que aí o núcleo, né, então, dado importante também, e aí na sexta-feira, para fechar a semana com volatilidade e expectativa de inflação da Universidade de Michigan às 11 horas da manhã. Então quer dizer, galera, se eu for mapear aqui, o que é mais importante é a inflação, obviamente, na quarta e depois na sexta. Então quarta e sexta, dados referente à inflação, vamos ficar muito ligados. E se você quiser receber um resumo disso, direto ao ponto para as criptomoedas, entre para o meu grupo do Telegram, vai estar aqui nos comentários, Panorama Bruno Cripto. Lá eu vou postar uma análise de texto resumida explicando, ó, veio assim a inflação e é isso que a gente espera agora para o Bitcoin, levando em consideração a leitura da inflação, beleza? Então, sem muita enrolação lá, eu vou direto ao ponto, tá? Vamos passar para o cenário técnico aqui do Bitcoin, porque, galera, eu tenho um cenário aqui para semana que me preocupa, tá? E aí eu vou trazer uma análise do zero aqui para vocês, para que vocês fiquem ligados nisso. Então vamos para o gráfico semanal do BTC, antes de mais nada. Pessoal, seguinte, apesar de esse cenário bem negativo que nós estamos vendo aqui do Bitcoin, né? O Bitcoin chegou a atingir essa semana aí os $52 mil, atingindo aí então a mínima, na verdade, do nível dos 52.550, né? E se a gente, primeiro, vamos pensar em retrações de Fibonacci. Se a gente traçar uma Fibonacci nesse contexto aqui, ó, nós temos o preço namorando aqui a retração de 0,5, suporte extremamente importante, na casa dos $53.200. O próximo apoio para o BTC é a retração de 0,68, na casa dos $49 mil. Só que aí o ponto mais preocupante, que poucas pessoas estão falando, não é essa retração. Na verdade, é a retração desse movimento completo aqui, que o Bitcoin poderia fazer. E aí aquele ponto de 0,68 que eu mostrei, na verdade é 382 desse movimento. E isso poderia trazer um contexto de mais quedas para o BTC. E aí eu destaco esses níveis, que até parece um pouco caótico, mas é possível. A região dos $38 mil. Essa região aqui, ó, eu vou subir um pouco para o topo dessa acumulação aqui, que aí eu considero os $45 mil. Então, galera, o meu disclaimer e o que me preocupa nesse início de semana é que enquanto o Bitcoin não romper essa linha de tendência de baixa aqui, ó, que eu acabei de destacar com a linha laranja no gráfico, e caso ele venha perder esse ponto de apoio nos $53.200 que ele foi testar ali na quinta-feira, né? Na verdade foi na sexta, dia 6. O que vai acontecer? Nós vamos ver um teste pelo menos nesses 49.600, tá?
E essa correção poderia se estender até 44 mil dólares aproximadamente. E aí um cenário que eu não acho tão provável, mas é possível, seria um teste nos 38 mil dólares. Eu já fiz um vídeo para vocês, acho que na sexta-feira, no sábado, falando sobre a inversão da curva de juros e que geralmente após a inversão na curva de juros, a gente vê uma recessão da economia americana nos próximos meses. E esse cenário de uma possível recessão poderia ser o catalisador para um teste do Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares, nessa faixa dos 39, 38 que eu acabei de ajustar aqui para vocês. Talvez até na região dos 40 mil dólares exatamente, tá? Que seria mais ou menos por aqui, no fundo dessa acumulação aqui, ó, veja só que o preço vem formando, né? Que o preço formou no passado ali, na verdade, entre dezembro de 2023 e janeiro desse ano. Então, eu trago esse disclaimer para essa análise, né, de fechamento semanal, que a gente pode ver um cenário de mais aversão a risco ainda nas próximas semanas, que inclui essa semana que está só começando, tá? Só que nós estamos vendo um fechamento semanal acontecer próximo a um ponto de suporte, próximo a um ponto de apoio que o Bitcoin não perde desde fevereiro desse ano. Então, entendo que para quem não quer adivinhar onde é fundo, onde é topo, esse é um ponto estratégico para você adicionar Bitcoin no seu portfólio, fazer compras fracionadas. Então, se você não tem nada de Bitcoin, considere se posicionar. Se você só tem um pouco, considere baixar seu preço médio, caso ele esteja em um nível mais alto e esse nível possa te ajudar a baixar o preço médio. Só que se você estiver totalmente posicionado no Bitcoin, considere gerenciar o seu risco ao longo dessa semana, porque a gente pode vir um respiro para depois visualizar mais quedas. Só que para um respiro forte, o Bitcoin precisa romper essa primeira região que eu destaco para vocês com uma linha vermelha no gráfico, principal resistência da semana do curto prazo, 56.138 dólares. E anota isso, enquanto o Bitcoin não romper essa primeira resistência, é de maior probabilidade que a gente tenha uma semana de baixa. Porém, caso ele consiga romper esse nível, daí é de maior probabilidade que a gente veja uma semana de recuperação, uma semana de respiro, o que não descaracteriza a possibilidade de continuação do movimento de baixa. Eu só vou olhar para o fim desse processo corretivo do BTC e desconsiderar a possibilidade de teste nessas linhas brancas quando e se o Bitcoin romper a LTB destacada com a linha laranja no gráfico, tá? Então, se o preço romper essa resistência, aí nós vamos ver uma semana de recuperação que pode se estender para uma semana de alta mais forte e que poderia levar o Bitcoin de volta para os 60 mil dólares. Então tem tudo para que essa semana seja uma semana de respiro, de alívio. E aí se o Bitcoin fizer esse movimento, especialmente a partir desse rompimento, nós estamos falando de uma potencial alta, de uma potencial semana de alta para o BTC de aproximadamente 7%. Não que ele vai fechar a semana com uma alta de 7%, mas ele pode fazer uma valorização durante a semana de 7%. E aí, turma, com isso nós vamos ver altcoins subindo 10, 15, 20, 30, 40%. Então, fiquem ligados porque se isso se concretizar, vai dar excelentes oportunidades de trades, operações de curto prazo nas altcoins, tá? Então, eu ficaria muito atento a isso daqui e só pensaria em uma exposição ao BTC mais estratégica e também nas altcoins com esse rompimento acontecendo. Então eu vejo essa possibilidade do preço fazer esse rompimento e ter uma semana de respiro, o que não desconfigura a possibilidade dele continuar corrigindo na direção desses suportes. Mas se o preço não conseguir ganhar esse nível de forma nenhuma aí ao longo da semana, mesmo que, por exemplo, a inflação, né, lá na quarta-feira venha com contexto positivo e o Bitcoin não consiga fazer esse rompimento, daí eu ficaria preocupado com a continuação do processo de baixa até esses suportes aí. Então, quer dizer, essa é uma semana para você estar monitorando de perto não só o Bitcoin, mas também o cenário macroeconômico. Antes de a gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito e considere ativar o sininho para que você seja notificado quando eu publicar um novo vídeo, beleza? Então, pessoal, vamos falar sobre a Ethereum aqui agora. Ethereum foi lá
muito perto do ponto de apoio dos 2.100 dólares, chegou na semana a atingir a mínima dos 2.150 dólares. Quando a gente olha para o contexto semanal, olha só, Ethereum basicamente pendurada nesse ponto que é um dos últimos suportes aqui, considerando, né, que é uma retração de Fibonacci, esse ponto de 0,618 de todo esse movimento de alta. Mas, assim como eu fiz lá no gráfico do BTC, vamos atualizar aqui na Ethereum o seguinte, né? A Ethereum também tem essa retração de Fibo completa, considerando o fundo formado lá no dia 31 de outubro do ano passado e o topo formado em março desse ano. Nesse contexto de retração de Fibo, a Ethereum foi beliscar a região de 0,5. Esse nível está justamente nessa faixa dos 2.100 dólares aproximadamente. Mas se o preço da Ethereum não segurar por aqui ao longo dessa semana, o que provavelmente teria conexão com o Bitcoin perdendo 52 mil dólares, a Ethereum poderia ir para 1.850 dólares. E essa tende a ser, se isso se concretizar, uma das últimas oportunidades de você comprar a Ethereum abaixo dos 2 mil dólares. Para quem sabe do potencial alvo de Ethereum para esse bull market nos 10 mil dólares, sabe que essa é uma baita oportunidade para você adicionar, baixar preço médio, se for o caso, na Ethereum. Assim como o Bitcoin, a Ethereum, para ter uma semana de recuperação, precisa romper algumas resistências, que eu já destaco aqui para vocês com as linhas vermelhas. A primeira delas, é a mais importante, que destrava uma semana de respiro, é os 2.350 dólares que eu ajustei aqui agora, perto da média de 9 períodos no gráfico diário. A partir desse rompimento, a Ethereum pode ir lá perto dos 2.600, posteriormente buscar e ir conquistando gradativamente cada um desses níveis, que é os 2.600 e posteriormente 2.800 dólares. Então, com o Bitcoin fazendo o rompimento dessa região de resistência dos 56.130, a Ethereum pode fazer essa valorização que está entre os 10% e que pode se estender até a casa dos 20%. Um exemplo perfeito do que eu mencionei que, cara, se o Bitcoin fizer um respiro de 10%, vai ter altcoin subindo 20, 30, 40. Só a Ethereum já tem um potencial de 20%. Então, pessoal, em resumo, essa é uma semana que está começando, que é desafiadora no cenário técnico e macroeconômico. Só que o gráfico está muito didático, como eu acabei de mostrar para vocês. Suportes bem estabelecidos, resistência bem estabelecidas. E enquanto não acontecer nenhum desses rompimentos, você fica na sua, fica mais tranquilo aguardando o preço fazer um rompimento para você ter uma melhor direção. Seja o rompimento do suporte para o contexto de baixa, seja o rompimento da resistência para um contexto de alívio e recuperação do mercado depois das fortes quedas da última semana. E não esqueçam que, se você quiser ser atualizado de tudo que está acontecendo, considere se inscrever aqui no canal e também participar do meu grupo gratuito no Telegram, Panorama Bruno Cripto, pois ao longo da semana eu vou atualizando lá com análise de texto, um viés muito mais rápido do que está acontecendo, tanto no cenário técnico como no cenário macroeconômico. Um bom início de semana para vocês, vejo vocês em um próximo vídeo.